Boa noite a todos. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, a nossa aula 20, do dia 16/11. E hoje quem vai ministrar essa aula sou eu vou ser o facilitador da noite. Eu gostaria de agradecer e pedir aos amigos espirituais que nos abençoem no estudo dessa noite e que possamos entender um pouquinho mais sobre essa obra. Que assim seja. Então hoje nós abordaremos o tema Anjos e Demônios, que está dentro do capítulo 1 da parte 2ª do Livro dos Espíritos. Então hoje nós também encerraremos o capítulo 1 justamente com esse título. Então antes de ir para as questões, eu gostaria de trazer algumas definições sobre as palavras anjos e demônios para facilitar o nosso entendimento. E essa primeira parte eu vou trazer o significado das palavras conforme o dicionário. Então, a palavra demônio vem do grego daimon e significa gênio, inteligência, e se aplica a seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então, a gente está falando de um ser, de uma inteligência, que pode ser tanto bom quanto ruim, indistintamente. Não necessariamente é só bom ou só ruim. Enquanto que a palavra anjo tem origem do grego também, aglos, que significa mensageiro. E esses são seres celestiais criados por Deus para serem mensageiros. Não têm vontade própria, ou seja, não têm livre-arbítrio como o homem, como nós. E são criados com o único objetivo de dar glória e cumprir a vontade de Deus. Então essas são definições do dicionário sobre as palavras demônio e anjo. E Kardec vai usar, durante este item, uma expressão chamada acepção vulgar, que seria as definições corriqueiras utilizadas por seriam as definições corriqueiras das palavras demônios, anjos e possivelmente Satanás também. Então, a gente entende corriqueiramente, no nosso dia a dia, a gente utiliza a palavra demônio para representar seres essencialmente maus. Então, são seres unicamente maus, que expressam vontade e que aplicam somente ações más. E Satanás seria um ser, um objeto, alguma personagem com chifres, garras e atributos de animalidades e que representa paixões insignificantes, enquanto anjos são seres perfeitos desde toda a eternidade. Então, para nós entendermos realmente o significado das palavras anjos e demônios, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre alguns assuntos que já foram estudados no podcast e trazer um pequeno spoiler sobre um assunto que já foi debatido aqui, mas que a gente não chegou nessa questão. Então, o primeiro deles, na questão 1, a gente chega à conclusão de que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E que Deus, um dos seus atributos, é que ele é soberanamente justo e bom, na questão 13. Então, nós podemos concluir que Deus é a causa de tudo e que ele é sempre justo e bom. E na questão 27, nós entendemos que Deus criou dois elementos gerais, que é a matéria e o espírito. E a matéria é o agente ou intermediário pelo qual o espírito atua para a sua evolução. E o espírito é o princípio inteligente. Então Deus, que criou todas as coisas, é justo e bom. Quais foram todas as coisas que ele criou? A matéria e o espírito. E na questão 133 a gente vai entender que todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da sua vida corpórea. Então Deus, que é justo e bom, cria duas coisas, matéria e espírito, sendo este espírito simples e ignorante. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, peço que reflitam sobre isso. Como pode ter Deus criado seres pressupostos ao mal e condenados por toda a eternidade a praticar o mal? Como é que Deus faria isso, sendo ele justo e bom e criando duas coisas, matéria e espírito, sendo o espírito simples e
primitivo, ignorante, desculpa. Então, a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Então, o Espiritismo tenta trazer isso à lógica. Então, não seria lógico que um Deus justo e bom criasse um ser pressuposto ao mal e condenado a praticar o mal por toda a sua eternidade. Isso não faria sentido para nós. Isso seria ilógico. Alguns povos, crenças, não vou dar nomes, mas acreditam que Deus tenha feito isso, admitem essas divindades maléficas, erroneamente chamadas de demônios, por passagens que existem na Bíblia, onde Jesus vai fazer esse relato de demônios, mas isso é ilógico, porque se a gente pensar que Deus é justo e bom, ele não... Por que ele criaria um ser destinado ao mal e por toda a eternidade ainda? Então é contraditório. Então, algumas, como eu já havia dito, algumas crenças acreditam que isso sim é possível, que Deus tenha criado esses seres maus, devido a essas passagens bíblicas, mas é importante a gente lembrar que se nas palavras de Cristo a gente não entende, ela não é composta por nenhuma falsidade, nenhum erro. Então, se a gente não, se elas parecem chocar a razão, que a gente não entende, se a gente não consegue compreender, é porque, na verdade, a gente não tem condições de interpretar o real significado do que ele quis dizer com aquilo. Então, quando ele fala sobre demônios, ele não está falando sobre demônios no sentido de seres condenados ao mal e cuja única função é a prática do mal. Provavelmente ele está falando de outro contexto, sempre através de parábolas, e a gente interpreta mal e acaba levando para o outro lado. Então, através dessa linha de raciocínio, a gente pode chegar às seguintes conclusões. Satanás é evidentemente a personificação do mal. É só uma figura alegórica. Enquanto demônios são espíritos imperfeitos que se rebelam contra suas provas e que por isso sofrem longamente. E que eles podem sair desse estado de espíritos imperfeitos assim que eles quiserem, e eles vão ter que sair devido à lei do progresso. E anjos são espíritos que evoluíram do estado imperfeito até chegar ao estado de espíritos puros. Mas eles passaram por todos esses degraus da escala. Então, agora abordando as questões, na questão 128, Kardec pergunta se os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins, que são tipos de anjos, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos. A gente já tinha estudado isso anteriormente, na reflexão, que Deus criou duas coisas, a matéria e o espírito, e ele fala que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Então não pode existir uma outra classificação, uma outra diferente ordem e natureza de espírito. Então os espíritos respondem que não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Na questão 129, Kardec vai perguntar se esses anjos eles percorreram todos os degraus da escala que ele havia comentado anteriormente. E os espíritos respondem que sim, que eles percorreram todos os degraus, e cada um da sua maneira. Alguns mais rapidamente, outros menos rápidos, mas todos a partir do princípio de simples e ignorantes até chegar à perfeição. Na questão 130, Kardec pergunta que, sendo erroneamente a opinião dos que admitem a existência dos seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como que se explica essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E aí aqui Kardec está falando sobre esses seres perfeitos esses anjos serem de toda a eternidade. Aqui é interessante a gente lembrar que o universo foi criado mais ou menos, conforme números da nossa ciência, 13,8 bilhões de anos atrás, enquanto a Terra foi a 4,5. Então nós temos uma diferença aí que permitiu que espíritos viessem a encarnar, viessem a evoluir de simples e ignorante, a se tornar puro, e que chegaram a ser puro antes mesmo da Terra ser criada. Então por isso que nós temos essa falsa impressão que eles são puros por toda a eternidade. Porque desde que a Terra foi criada, eles já eram puros. Mas a gente precisa lembrar que entre a Terra ser criada e o início do universo, a gente tem um gap
uma diferença de números gigantesca. Então os espíritos respondem: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe toda a eternidade, e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim de todos os tempos. E na questão 131, Kardec pergunta se há demônios no sentido que se dá a palavra. Aqui no sentido de seres com o único objetivo de praticar o mal e por toda a eternidade. E aí os espíritos respondem: se houvessem demônios, seriam obras de Deus, mas porventura Deus seria bom e justo se houver criado esses seres destinados eternamente ao mal e permanecerem eternamente desgraçados? Então aqui os espíritos estão perguntando justamente isso. Se a gente diz que Deus é justo e bom, como é que ele pode ter criado seres destinados ao mal por toda a eternidade? E eles continuam: se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitas e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. Então, hoje eu tinha para trazer isso, então acho que deu para entender um pouco. Se alguém quiser fazer alguma participação. Então, essa finalização desse capítulo aí que fala dos espíritos, ele no final ele encerra com essas observações de Kardec sobre dois temas que está impregnado na cultura nossa enquanto habitantes da Terra. Quase todas as crenças acabam elegendo que existe seres com poderes para o mal e seres com poderes para o bem. Desde as antigas crenças da mitologia, dos politeísmo, dos vários deuses, sempre se condicionou que houvessem seres superiores com esses poderes para o mal, para o bem, e que nós muitas vezes estávamos à mercê desses seres, ou podíamos contar com esses seres em determinadas situações, inclusive nas situações em que a gente desejava fazer o mal para alguém, nós podíamos contar com o apoio, né, com a cooperação desses seres. E vulgarmente a gente acabou tendo esses seres na conta de os chamarmos de anjos e demônios. E esse é o grande questionamento, né? Porque Kardec traz esse capítulo numa sequência de ordens, de temas, em que ele nos mostra que todos nós somos iguais, todos os seres que têm a capacidade de pensar são iguais, são meramente espíritos. E todos esses espíritos têm o mesmo ponto de partida e o mesmo destino. Então, cabia no final desse capítulo exatamente Kardec desmerecer essa crença que a gente guarda arraigada em nós de que há anjos e demônios, espíritos que foram criados para fazer o bem à humanidade e espíritos que foram criados para fazer o mal à humanidade, né? E, por fim, numa questão, ele vai chamar ao assunto também a figura do Satanás, que seria um ser com poderes para enfrentar Deus, né? Um ser com capacidade de fazer frente aos poderes de Deus. E tudo isso ele vai nos trazer para o contexto da explicação do capítulo inteiro, dizendo, tudo isso são crenças de coisas que não existem, ou pelo menos que nós estamos dando interpretações que não são de acordo com a realidade. Então, na questão, por exemplo, 128, 129, que ele vai falar dos anjos, ele vai nos dizer que essa ideia de seres que sempre foram criados para serem bons e para estarem sempre à frente da humanidade, que essa ideia se concebeu, e ele vai ser mais explícito ainda na questão 130, essa ideia se deu porque quando nós fomos criados como espíritos, e portanto na condição desses espíritos simples e ignorantes, já existiam espíritos puros, que eram espíritos puros. O que ele explicou durante o capítulo inteiro, espíritos que
sendo criado nessa condição de simplicidade e de ignorância, né, eles conseguiram ir aprendendo, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral, aprendendo realmente a verdade, seguindo o caminho correto, evoluindo, portanto, e com essa evolução deles alcançando capacidades, habilidades que para nós ainda são impossíveis, né? Conseguindo alcançar o patamar dos espíritos nos quais melhor nos representa Jesus, né? Que é um espírito puro. Então, quando nós fomos criados, já existiam outros espíritos puros. E isso nos deu a ideia de que então eles já foram criados assim. Então Kardec diz, não, não é esse o caso. É que eles evoluíram antes que nós fôssemos criados. Antes, talvez, que a própria civilização sobre a Terra foi criada, né? Que nós sabemos que, embora o Eduardo tenha dito que a Terra tem 5 bilhões de anos, né? E diz corretamente, mas, na verdade, a civilização sobre a Terra tem muito menos que isso. Provavelmente 200 mil anos. Então, o nosso tempo de 200 mil anos comparado à criação do universo é muita diferença. Nós somos crianças perto do universo. Então, quando nós fomos criados, nós já fomos amparados por esses espíritos puros. E por nós percebermos neles qualidades de moralidade, de inteligência que eram impossíveis de nós imaginarmos numa criatura comum, a gente colocou ele numa condição excepcional, de que eles eram diferentes de nós. Como nós colocamos muitas vezes Jesus como uma criatura diferente de nós. E não é. Sabemos que Jesus Cristo é um espírito como nós. Só que, na escala da sua evolução, ele está na ponta contrária a nós. Nós estamos começando e ele já terminou. Há, sabe-se lá quanto tempo, né? Mas com certeza bilhões de anos a sua evolução. Então, essa ideia que nos levou a crer que existissem seres que Deus já criou perfeitos. Não, Deus criou eles simples e ignorantes como todos nós. Então aqui se desmistifica a ideia que a gente tem do que seja um anjo, né? Existem de fato espíritos superiores que podem nos ajudar, que podem cooperar e nos apoiar quando nós desejamos fazer o bem. Só que eles já foram o que nós somos hoje. Eles já passaram para essa situação. Se não se inclinaram tanto ao mal quanto nós, pode ser que sim, pode ser que eles nunca tenham se inclinado ao mal quanto nós, mas eles foram criados da mesma forma, simples e ignorantes. Eles podem ter optado muito mais cedo que nós a percorrer o caminho do bem e não ter percorrido o caminho do mal, mas com certeza eles vivenciaram a questão da simplicidade e a questão da ignorância. E depois, então, Kardec, já mais lá na 131, ele pula para a questão dos demônios. E aí, realmente, é uma coisa que hoje está arraigada, né, no nosso vocabulário e no nosso imaginário, essa questão do demônio, né? Espíritos que só se prestam ao mal. Espíritos que têm, como é o caso que a gente citou aqui, Satanás, que tem o poder de desafiar a autoridade de Deus. E Kardec diz, isso não existe. O que existe são espíritos imperfeitos, que criados simples e ignorantes, ao invés de avançarem para o bem, para a verdade, no caminho que Deus traçou para nós, se desviaram. E esse desvio é muito caracterizado exatamente pelo fato deles serem espíritos rebeldes, que é uma condição nossa também, dos espíritos que habitam a Terra, condição de rebeldia em relação à lei de Deus. E essa rebeldia, ela vai se manifestar muitas vezes no desejo de fazer o que é contra a lei de Deus, de fazer exatamente o contrário do que Deus espera de nós. E porque a gente vê um momento dessa existência desse espírito, que é esse momento presente, em que ele está obstinado no mal. O que é um espírito que está obstinado no mal? É um espírito que insiste em permanecer realizando o que é contrário à lei de Deus. Porque a gente recorta somente esse momento da sua existência, a gente imagina que essa situação nunca vai se mudar. Negativo, vai se mudar. O Eduardo falou da lei do progresso. A lei do progresso é uma necessidade para todos nós. E a aflição é sempre a ferramenta de nos tirar dessa obstinação do mal. Ou seja, nós insistimos no erro, então vem para nós a dificuldade, a expiação, que é uma lei natural, é a lei de causa e efeito. Você faz uma coisa errada, você atrai coisas ruins para você.
Você faz coisas negativas, você atrai coisas negativas para você. É uma lei, inclusive uma lei que também é amparada pela física, né? Que é a lei da ação e reação. Uma força que se faz em determinado sentido, ela volta exatamente no sentido contrário, mesma direção em sentido contrário, que foi exatamente a terceira lei de Newton. Então, essa condição que está expressa também no nosso mundo físico, ela também existe como lei na nossa vida espiritual. E tudo que nós fizemos de mal retorna no mal que nós desejamos ou que praticamos. E é nesse mal que nós acabamos tendo por retorno que está a nossa remissão, que está o nosso desejo de não continuar sofrendo. Então a gente faz o mal, sofre, faz o mal, sofre, faz o mal, sofre. Chega um ponto que a gente diz, eu não quero mais sofrer. Então vem a nossa conversão pelas leis naturais do progresso. E aí, a partir desse momento, todo esse espírito que estava na condição que lhe emprestou as características de demônio começa a avançar no sentido de fazer a sua espiritualização, no sentido de alcançar a sua evolução intelectual e moral, que são as duas evoluções que a gente tem que ter, que a gente tem que realizar. E a partir do momento que ele muda a sua vontade, ele também vai ter o apoio e o amparo dos anjos, dos espíritos puros que irão ampará-lo e ajudá-lo para que ele realize o objetivo da nossa caminhada, que é chegar à perfeição. Então, eles estão ali temporariamente. Nós podemos dizer, existem demônios? Depende, então, do que nós emprestamos de valor a essa palavra. Nós, espíritas, preferiremos dizer isso. Existem espíritos que estão estacionados numa situação de rebeldia em relação à lei de Deus. E eles certamente se concorciam, eles se prestam a nos auxiliar na realização do mal quando nós desejamos fazer o mal. Né? A questão 459 do Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos, a maioria das vezes, eles dirigem a nossa vida. Por quê? Porque nós nos afinizamos os nossos pensamentos com espíritos do bem ou do mal, e qualquer um dos dois vai tentar nos ajudar por motivos diferentes. Os espíritos do bem vão se consorciar a nós para que nós consigamos evoluir, e isso lhes traz felicidade. Os espíritos do mal vão se associar aos nossos maus pensamentos e desejos para que nós nos afundemos com eles. Então, existe realmente essa participação deles nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Nós é que vamos determinar que tipo de companhia nós vamos ter. Mas isso que eles estão nesse momento se prestando a fazer, esse papel de rebeldia em relação a Deus, é permanente ou é temporário? Então aí o grande conhecimento que Kardec nos traz é temporário. Eles sairão dessa situação porque a lei do progresso vai obrigá-los, porque chegará um ponto que aquelas transgressões à lei de Deus se transformarão em tanto sofrimento que eles dirão, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais passar por isso. Como nós muitas vezes nos vemos na situação de enfrentar tanto sofrimento que decidimos deixar alguns vícios nossos, alguns maus hábitos nossos, alguns procederes errados, porque a gente chega à conclusão que aquilo só nos faz mal. Então a gente diz, melhor tomar outro caminho, porque aqui eu só estou sofrendo, aqui eu só estou atraindo coisa ruim para mim, aqui eu só estou impedindo a mim mesmo de ser feliz. E eu quero a felicidade, todos nós queremos a felicidade. Então esse capítulo se encerra assim, nós tirando essa ideia errônea. Existe sim anjos e demônios do ponto de vista de espíritos que se compactuam das nossas ações boas ou más. Mas os espíritos que se compactuam com as ações do mal estão desviados, isso é uma situação temporária. Os espíritos que nos auxiliam nas boas ações, esses estão no caminho certo. E há uma situação para eles permanente, eles não deixarão de ser espíritos puros, embora já tenham sido em algum momento espíritos como nós, simples e ignorantes. Eu gostaria só de fazer um encerramento, agradecer a presença de todos, agradecer os amigos espirituais que estiveram presentes aqui conosco, nos elevando nesse momento de estudo e reflexão sobre a obra O Livro dos Espíritos. Obrigado a todos, uma ótima semana, uma ótima fim de ano a todos. Que assim seja.